Algum tempo depois, os garotos retornam à masmorra e, desta vez, trabalhando em equipe, conseguem derrotar o monstro-chefe Navírus. O tempo continua passando naturalmente, e Will está totalmente focado em tirar nota perfeita para poder subir a torre e finalmente alcançar Elf. Com o passar dos dias, a temporada de exames está chegando ao fim, e muitos professores ficam impressionados, pois o Will Selford é o único aluno com nota perfeita em todos os exames. Até mesmo Lihanna, considerada a estudante exemplar, cometeu alguns pequenos erros, mas Will manteve a perfeição absoluta. Workner, por sua vez, está extremamente empolgado, e a professora Elisa se aproxima para parabenizá-lo, já que, depois de todo o seu esforço, finalmente realizará seu sonho. Enquanto isso, Julius e Sion estão reunidos com a diretora, que os felicita por terem derrotado o guardião do andar mesmo com uma agenda tão apertada. No entanto, ao receber sua varinha, Julius comenta que só foi incluído naquela missão porque já tinha sua vaga garantida na torre, sem precisar derrotar o Navírus. Sion, então, o provoca, dizendo que sua ausência nem teria sido notada, já que seu precioso gelo derretia quase instantaneamente, ou seja, ele não servia para nada. Julius rebate, lembrando que Sion apenas se escondia atrás de outro para lançar bolas de fogo. Como sempre, os dois começam a discutir, enquanto a diretora observa que é evidente o quanto eles se importam com Will, o que só os deixa ainda mais irritados. Enquanto isso, Will está estudando desesperadamente. Já faz dias que não dorme, mas ele se recusa a diminuir o ritmo, pois sabe que um único ponto pode mudar tudo. Colette sugere que ele descanse, mas Will responde que graças a Lihanna e aos outros, conseguiu a pontuação máxima nas atividades práticas, e por isso precisa continuar se esforçando, pois não quer que toda a ajuda que recebeu tenha sido em vão. Rost lembra que ele também ganhou créditos em feitiçaria, após derrotar o professor Edward, mas Will insiste que ainda falta um ponto e precisa garantir. Nesse momento, Rost arranca um fio de cabelo branco dele e diz que, se não descansar, vão aparecer muitos outros. Colette se irrita e pergunta o que ele está fazendo, e Rost responde que está apenas fazendo o de sempre, provocando-a ao perguntar se ela queria fazer o mesmo. Envergonhada, Colette não sabe o que responder, e Rost acaba vencendo a disputa. Por outro lado, Lihanna comenta com Witchen que, após derrotarem o Navírus, poderão subir à torre com orgulho. Witchen responde que não foi tão difícil assim, considerando que já enfrentaram um grão-duque antes. Enquanto caminham, ele comenta que Lihanna mudou bastante, pois já não parece tão tensa quanto antes. Ela concorda, lembrando que ele sempre escondia suas verdadeiras intenções atrás de um sorriso, sem nunca baixar a guarda. Witchen então admite que isso se deve a Will, que lhe mostrou que até ele pode cometer grandes erros e desde então ganhou seu respeito. Lihanna também afirma que aprendeu muito com Will, entendendo que a covardia pode ser apenas um sentimento de inferioridade que também pode se transformar em coragem. Eles se perguntam o que Will estaria fazendo naquele momento, e logo concluem que é óbvio. Aquele rato de biblioteca provavelmente está estudando. À noite, Colette, preocupada, vai levar algo para Will comer, já que ele passou o dia inteiro na biblioteca. Ao chegar, percebe que ele adormeceu, então o cobre com um lençol. Ao confirmar que ele está dormindo, murmura animada e tenta roubar um beijo, mas Rost aparece e a impede. Ela tenta se justificar, dizendo que só estava cuidando dele, mas Rost não acredita e afirma que ela claramente estava tentando beijá-lo. Colette finge inocência e diz que apenas está preocupada com Will, pois, apesar de exausto, ele continua se forçando demais e sempre acaba ferido. Ela admite que odeia os magos, pois o Will está sempre correndo atrás de Alvis Bina como se estivesse enfeitiçado, enquanto ela apenas o espera na torre sem ajudá-lo. Colette confessa sentir pena de Will, e Rost concorda. Enquanto isso, no topo da torre, Faria encontra Eleanor, que comenta ser estranho vê-la fora de seus aposentos, já que é a encarnação da preguiça. Faria provoca, perguntando se ela ainda está incomodada por ter perdido um combate. Eleanor responde que só perdeu porque estava limitada à magia de gelo e que, se pudesse usar outros elementos, teria vencido. Nesse momento, Zell aparece e manda as duas pararem com o barulho e saírem do caminho. Faria pergunta o que ele está fazendo ali, e Zell responde que é óbvio. Estão todos ali pelo mesmo motivo, a Terminália. Eles precisam começar os preparativos para o ritual, pois a barreira está prestes a desaparecer. Por outro lado, Edward prepara o exame final, cujo tema será a origem da magia. No dia seguinte, ao entrar na sala, ele anuncia que a prova consistirá em apenas uma pergunta, e quem responder corretamente receberá 6 créditos. Ele deixa claro que não aceitará dúvidas e que os alunos devem demonstrar tudo o que aprenderam ao longo dos 6 anos na academia. Quando as provas são distribuídas, todos ficam surpresos ao ver a pergunta: o que é magia? Apesar de ser um tema complexo, eles acreditam que conseguirão responder. Afinal, é uma questão cuja resposta todo mago ou elfo eventualmente alcança. O detalhe é que qualquer pessoa que não seja um mago não teria ideia de como responder aquilo. Os alunos, preocupados, começam a se perguntar o que vai acontecer com Will, enquanto ele, por sua vez, fica completamente em branco. Afinal, essa é uma pergunta que não pode ser encontrada em livros, já que exige que cada um explique com suas próprias palavras o que é magia. Mesmo diante disso, e apesar de toda a situação, Will não pensa em desistir. Ele quer reencontrar Elf e cumprir sua promessa, então começa a escrever
descrever o que a magia significa para ele. Um milagre inalcançável, algo tão belo quanto cruel. A magia é aquilo que está além do esforço, e ele acredita que, se não desistir, poderá alcançar algo igual ou até superior a ela. No fim, ele escreve sua resposta, mas somos deixados em suspense. Em outra cena, Werkner questiona Edward sobre o que ele pretende com aquele exame. Com toda a calma, Edward responde que apenas fez uma pergunta básica que qualquer aspirante à torre deveria saber responder, e que apenas 4 em cada 10 alunos não conseguiram, algo que o decepcionou bastante. Werkner, irritado, sabe muito bem que aquilo foi feito para prejudicar um único aluno, e pergunta se ele não tem vergonha. Edward então o empurra e afirma que eles estão sendo irracionais ao tentar enviar alguém incapaz de usar magia para a torre. Diz que não faz sentido mandá-lo para aquele cemitério de varinhas para ser usado em experimentos. Em um mundo onde a magia reina, uma espada jamais poderá substituir uma varinha. Ele ainda afirma que tanto Werkner quanto a diretora estão loucos, e que ele apenas destruiu um sonho que nunca poderia ser realizado. Logo depois, vemos a lista de reprovados, e o nome de Will está lá. Ele se formou com 7.199 créditos, mas teve sua ascensão à torre negada por faltar apenas um ponto. Will fica completamente devastado. O tempo passa, e em um jardim, Rost o encontra para devolver seus óculos consertados. Will, frustrado, comenta sobre a crueldade do professor Edward, dizendo que era óbvio que ele nunca conseguiria responder aquela pergunta. Ele se sente derrotado por não poder cumprir sua promessa. Rost o abraça e diz que nada pode aliviar sua dor naquele momento, mas que, aconteça o que acontecer, ele sempre estará ao seu lado. Enquanto isso, Colette se reúne com Witchen e Lyanna, perguntando se encontraram Will, mas ninguém conseguiu. Julius aparece e comenta que, nessa época, os alunos que não conseguem subir a torre geralmente deixam a academia. Ele reclama por estarem perdendo tempo procurando um inútil, e diz que Will provavelmente fugiu como um covarde. Witchen o repreende imediatamente, exigindo respeito e lembrando que ele não deve insultar os amigos de um elfo. Julius rebate, dizendo que naquela academia, a magia é tudo, e que, por mais que Will seja bom na masmorra, aquele lugar não é para alguém que usa espada. Sion observa Julius e, quando questionado, admite que também não suporta Will, dizendo que ele o irrita profundamente e que queria derrotá-lo pessoalmente. O que mais o incomoda é que perdeu essa oportunidade. Nesse momento, Werkner aparece e pergunta o que eles estão fazendo ali. Colette explica que estão procurando Will, e Werkner sugere que eles relaxem e aproveitem, pois ele mesmo irá procurá-lo, lembrando que é a noite da Terminália. Enquanto isso, começam as celebrações da véspera de Ano Novo. A apresentadora do evento, Claire, uma maga de 27 anos, se apresenta de forma bem-humorada, reclamando que convidou amigos que acabaram dando desculpas envolvendo seus alunos para não comparecer. Ela até menciona Werkner e Edward, lembrando que eram inseparáveis quando crianças, antes de tentar recuperar a compostura diante do público. Os alunos se reúnem para a celebração, mas logo começam a se dispersar. Claire, então, conta a história dos antepassados, que viviam na ignorância até a chegada de invasores vindos do céu. Quando toda a esperança parecia perdida, surgiu a grande Mercedes, liderando 5 poderosos magos que selaram o céu e repeliram os invasores. Isso aconteceu há 500 anos. No entanto, Iris revela que a barreira atual só resistirá por mais um ano, e por isso precisa ser recriada anualmente, pois, se cair, a tragédia do passado pode se repetir. Não pode haver erros. Um grupo de magos da facção do fogo garante que tudo ocorra perfeitamente, enquanto, no topo da torre, o soberano Carriot e os demais soberanos se preparam para erguer a nova barreira. Claire pede que todos os magos levantem suas varinhas e unam forças para proteger seu lar, apoiando os Magia Vender na criação da nova barreira. Quando o relógio marca meia-noite, eles iniciam o ritual, conjurando a magia suprema da Grande Barreira, a Terminália. Em instantes, a nova barreira é erguida, marcando o início de um novo ano. Porém, enquanto todos celebram, algo estranho acontece. Um texto misterioso surge no céu, desejando feliz ano novo. O ambiente fica sombrio, portais começam a se abrir, e deles emergem demônios, mergulhando toda Harden no caos. Enquanto isso, os responsáveis pelo ataque comentam que aquele é o momento perfeito para realizar um verdadeiro banquete infernal, já que os Magia Vender estão completamente esgotados após criarem a barreira. Se você chegou até aqui, comente a palavra magia.